dar sequência aqui com o eixo Educação Popular em Direitos Humanos com a professora Márcia Guerra, da FMU. Bom dia a todos e a todas. Dizer que na hora que a professora Rayane foi coordenar a mesa, eu falei, não é você. Ela, sou eu. Eu falei, não é você. Porque eu gostaria muito de ouvir a professora Rayane na condição de palestrante. A professora Rayane Assumpção, que foi minha professora no serviço social. Uma mulher que tem aí na sua trajetória, né, de profissional, vários profissionais formados por você, né, com muito carinho, com muito compromisso, viu? Então eu perdi a oportunidade de ouvir você palestrando nessa manhã. Eu já estava preparada para registrar todas as suas contribuições. Professor Clodoaldo, que bom tê-lo a essa mesa, mas não só. Que bom tê-lo no processo da construção da educação, desse plano, né, de educação e direitos humanos no estado de São Paulo, que o senhor foi uma das pessoas mais firmes nesse processo, né? Então eu quero agradecer, né, eu que também fui uma das organizadoras, na realidade, construtoras desse plano, agradecer você, Francisca Pini, agradecer a Janaína, né, a Janaína, que às vezes eu chegava extremamente lá do outro lado, Janaína, onde estão as coisas? E ela de forma bem organizada dizia, olha, eu mandei no seu e-mail pela segunda vez, agora de manhã, fique tranquila, tudo certo. Tem uma pasta à sua direita aí, eu já vi onde estão, então vai pegando aí as coisas. Então agradecer publicamente o Instituto Paulo Freire, né, por toda a infraestrutura e capacidade intelectual que foi investido nesse processo de construção de educação e direitos humanos no estado de São Paulo. Professora Kelly Melati, uma grande companheira na nossa trajetória em direitos humanos. É com muito prazer, né, que eu digo que você é a nossa presidenta, né, do Conselho Regional de Serviço Social. Para nós é um orgulho tê-la nessa representação da nossa categoria profissional. A Nazaré, aqui do CONDEP, né, que ela falou exatamente assim, olha, meio que a gente te largou nada, né? Eu estava lá, o tempo inteiro eu ligava para você, a gente conversava, a gente planejava, inclusive as minhas falas institucionalmente foram planejadas junto com você. Né, Heloísa Gabriel, que prazer imenso, né, de você ser essa professora, essa intelectual, né, do serviço social que se debruça, né, na educação popular, né, que vem aí da central dos movimentos populares, mas também a tua luta na construção desse plano. E eu não poderia deixar de citar a beleza que é o doutor Davi Quintanilha, que foi uma pessoa que me marcou muito nesse processo, aí representando a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Um defensor extremamente educador, um homem que com certeza nos apoiou a todo momento nessa construção, né? Eu deixo um forte abraço aí o doutor Davi Quintanilha. Bom, a minha fala, na realidade, agora sim eu entro dentro do que eu vim fazer, falar rapidamente, essa Francisca não estava sabendo, mas eu vou falar rapidamente dos bastidores do plano. Segundo ponto, falar das diretrizes de educação popular em direitos humanos. E terceiro e último, de forma rápida, trazer duas experiências de educação popular em direitos humanos. Então, essa é aí o planejamento da minha fala. Professora Sônia Couto, um abraço a todos que fazem o Instituto Paulo Freire, viu? É sempre um prazer estar com vocês. Bom, vamos lá. Então, dizer que as 3 primeiras audiências fui eu, juntamente com o doutor Davi Quintanilha, que coordenamos, né, o processo. No primeiro dia, e aí eu concordo, né, com a homenagem que também foi feita à professora Francisca Pini. No primeiro dia foi muito difícil porque nós chegávamos, né, na audiência pública e aí mais ou menos 200 pessoas falavam, se prepare para o confronto. Eu primeiro não acreditei que eles estavam falando comigo, né? Tipo, eu olhei para trás, imaginei que tivesse alguém, né? Não tinha, era comigo mesmo.
E o grande entrave que estava ali eram duas coisas sobretudo, né? Primeiro, o conceito de popular, que a maioria dos participantes queriam derrubar. Ao invés de ter educação popular em direitos humanos, eles queriam derrubar o conceito de popular. E a segunda coisa é sobre a contribuição da sociedade civil, de intelectuais da sociedade civil, contribuírem na formação dos vários profissionais das instituições policiais. Então, esses eram grandes entraves de cara que nós tínhamos no plano, literalmente. Na segunda audiência, eu liguei para a Francisca, fui para o banheiro, meio já chorosa, e falei: Fran, hoje não vai dar certo. São muitas pessoas e eu sei como eles batem. Tá muito difícil, Francisca. E a Francisca falou assim: eu arguí a sua tese, se reposicione, vá para o debate, coordene o debate e coloque aquilo que você colocou na tua tese, que é, você não foi lá e eu arguí sua tese e você falava como que era a construção, a disputa dos direitos humanos no Brasil. Márcia Guerra, você está no meio da disputa. Então lembra das pistas e rumo? Põe em prática. E ali eu volto e falo assim: não tenho para onde correr, eu vou ter que tocar a segunda audiência. Então dizer que as 3 audiências que eu coordenei foram audiências extremamente tensionadas, né? E ali a Francisca me lembrava por que a classe trabalhadora também precisa ser diplomada, né? Também precisa estar no nível de titulação, né? Porque eu era uma doutora e não era qualquer doutora, era uma doutora que vinha das periferias de São Paulo, das favelas de São Paulo, e vinha sobretudo da construção da educação popular em direitos humanos. Então eu tinha um dever ético de assumir uma postura para além de mediar, mas sim uma defesa radical por uma construção de fato e de direito de educação em direitos humanos. Então, esses foram os pequenos bastidores, né, que eu tenho que contar. Um dia nós levamos tanta, vamos falar assim, não pancada, como diz o professor Clodoaldo, que isso seria o conflito, mas sim, houve muitos confrontos. Então, nesses confrontos a gente sai extremamente arrasados, viu? E aí eu lembro que eu fui andando com o doutor Davi Quintanilha, né? E a gente sentou assim em uma praça, a gente olhava um para o outro, assim, a gente não tinha ânimo nem de avaliar o que tinha acontecido. Mas o que mais importa é que tudo o que nós fizemos com a participação e fizemos com os diversos olhares do Estado de São Paulo, nos diversos territórios, né? Isso dito, agora vamos aí para a gente entender por que essa disputa tão violenta em relação à educação popular em direitos humanos. Por que era o confronto para que se quebrasse a lógica de popular em educação em direitos humanos? Primeiramente, por uma questão básica. A gente vai entender isso bem mais depois, de forma mais pragmática, quando a gente vai apresentar a proposta do plano na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, onde a direita de São Paulo, e eu também não esperava naquele momento, quando eu comecei, estava tudo certo, estava tudo bem. Quando eu começo a falar, a direita São Paulo começa a levantar uns cartazes e umas moças começam a gritar: maldita doutrinária marxista. E ali eu vi o que está realmente na disputa da educação popular em direitos humanos. E aí não tem para onde correr. E aí é como o professor Clodoaldo falou, não tem para onde correr, é a disputa. E a disputa a gente tem que estar preparado, né? Então, dizer que nós reafirmamos a educação popular em direitos humanos. A educação popular em direitos humanos não é para que a gente fique mais sabido do que os outros. A educação popular em direitos humanos é a gente ter uma leitura de mundo conforme o educador Paulo Freire nos ensinou. Uma educação crítica, uma educação capaz de compreender essa realidade tão díspara e, sobretudo, tão desigual que nós temos, literalmente. Mas não é só para a gente compreender, é também para a gente intervir, é também para a gente pensar, como o senhor disse, em estratégias participativas, como nós vamos avançar e como nós vamos enfrentar tamanha desigualdade social, né? Então, isso é fundamental. Um outro valor que nós trazemos nesse eixo
é a questão da divulgação, monitoramento e avaliação de prática em educação popular em direitos humanos. Isso é muito necessário e nós temos várias experiências no Brasil que caminham para esse acompanhamento. Porque sem esse acompanhamento, sem esta divulgação, nós não teremos também práticas sistematizadas. E é muito importante a gente sistematizar, a gente registrar aquilo que a gente vem fazendo. E aí, o professor Eduardo, né, com muita competência também, vai falar, né, que muitos de nós nem sabemos que fazemos educação popular em direitos humanos, né? E nós fazemos com muita competência, porque a educação popular em direitos humanos é quando nós não falamos para o outro, é quando nós falamos com o outro, né? Nesta interface, nessa interlocução, nesse diálogo, né? Nessa roda de conversa, nessa possibilidade de contribuir para o saber do outro. E aí, uma outra diretriz é a promoção e divulgação de experiência em educação popular em direitos humanos. É o que já eu vou correr para mostrar para vocês. E a interlocução do saber técnico-científico com o saber popular. Gente, como essa diretriz foi cara a esse eixo de educação popular em direitos humanos. Porque quando a gente vai discutir interlocução do saber técnico-científico com o saber popular, eu concordo com a professora Margarida Genevois. Aí a gente tem que mudar mentes e corações. E no Brasil nós temos uma cultura que mudamos a legislação, mas as práticas concretas nós não estamos conseguindo mudar do ponto de vista da gente avançar dentro das construções que nós temos. Então, há um hiato, muitas vezes, entre a cultura que nós temos e as normativas também que nós conquistamos, né? Então, essas duas coisas precisam caminhar, né? E caminhar juntas, literalmente. Então, dito isso, dizer um pouco, né, que a educação popular, o que define uma educação popular em direitos humanos? Uma educação popular em direitos humanos se define não pelo segmento. Tem gente achando que todos nós da sociedade civil somos aliados à educação popular em direitos humanos. Não, a Direita São Paulo é da sociedade civil e ela não se aliou à educação popular em direitos humanos. Porque senão a gente vai achar assim, quem é do governo, quem é do Estado, não faz educação popular em direitos humanos. E nós da sociedade civil, nós fazemos. Não é essa análise teórica e não é essa análise que nós vamos fazer. Ao contrário, tá? O que nos integra a educação popular em direitos humanos, portanto, não são os segmentos sociais que nós fazemos parte, mas, sobretudo, o projeto político que nós estamos filiados. Né? Então, nós temos aí, o professor Clodoaldo falou com muita competência, nós temos 3 grandes projetos nesse momento, tá? Que pairam na nossa cabeça, literalmente. Não é a nossa cabeça, é na nossa cabeça, porque está caindo literalmente. Então, é o projeto conservador, onde todas as bases socio-históricas brasileiras estão fincadas. É o projeto, e aí? Projeto conservador, entenda-se por isso. É o valor central da propriedade privada e a desigualdade social. Então, nós temos aí o projeto conservador, que é forte no Brasil, né? Então, claro que quem é um conservador nunca vai se aliar conosco, mesmo da educação popular em direitos humanos. Nós temos um segundo projeto que foi bem falado pelo professor Clodoaldo, que é a ofensiva neoliberal. E vamos combinar de graúdo para miúdo. O que é a ofensiva neoliberal? Eu falo muito com meus interlocutores do dia a dia, que são os nossos estudantes. Eu falo para eles, olha, a gente precisa decifrar de graúdo para miúdo o que é ofensiva neoliberal, porque senão fica parecendo caviar. A gente escuta, mas aí a gente não tem acesso ao caviar, não sabe nem que gosto tem. Então vamos nós. De graúdo para miúdo, que ofensiva neoliberal é essa? Essa ofensiva tem 3 coisas e ela se pauta em 3 coisas. A primeira é a privatização da coisa pública. O que for público e der dinheiro vai ser privatizado se a gente não conseguir resistir a todos os parâmetros de diretrizes econômica mundial que vêm para os países subdesenvolvidos, e nós somos um
deles. Então, é a privatização. A segunda coisa é a desresponsabilização da função social do Estado. Porque se antes nós tínhamos uma função social do Estado no pacto com os cidadãos, com as cidadãs brasileiras, nesse momento é quebrado. Porque as políticas públicas, elas não vão ter a mesma força que nós temos no Estado, por exemplo, democrático de direito. Então, é a desresponsabilização, isso vai quebrar uma série de princípios que a gente vem conquistando. A terceira coisa é a focalização das políticas sociais. Essa dói literalmente no nosso peito, que é quando um cidadão, uma cidadã procura uma UBS e não tem um atendimento garantido, ou não tem um atendimento humanizado, chega num hospital público e não tem. Ontem eu estava vendo, leva em torno de 1 ano para se fazer um exame. Mas, poxa, num ano o câncer pode matar uma mulher. Mas é isso que, infelizmente, nós já estamos vivendo no Brasil, literalmente. Então, a privatização, a descentralização e a focalização, elas são pressupostos centrais da ofensiva neoliberal. Então, já falei desses 2 projetos que não vão se aliar mesmo. E vamos combinar, eles vão bater e vão bater para valer na gente que está aliado a um outro projeto. E qual que é o projeto que nós estamos aliados? É o democrático participante. Aí vocês vão perguntar, Márcia, de onde que você tirou esses 3 projetos políticos? Eu tirei de um livro de uma importante cientista brasileira chamada Evelina Dagnino, não só ela, o Oveira Panfitti também, grandes estudiosos da América Latina que vão pensar como esses projetos políticos, eles vêm e se firmam na América Latina. Então, este projeto, o nome do livro da Evelina Dagnino, é a disputa pela construção da América Latina, construção democrática da América Latina. Então, o terceiro e último projeto, que eu imagino que todos nós estamos filiados, é o projeto democrático participante. É o projeto que nós vamos, literalmente, nos unir para tentar garantir direitos. Mas é só tentar garantir direitos? Não. A gente vai fazer, como diz o Paulo Freire, uma outra leitura de mundo. Um bom exemplo é da gente saber que não será no sistema capitalista que nós teremos todos os direitos humanos assegurados. Isto é impossível. Esta é a leitura de mundo que o professor Paulo Freire nos faz. Então, dentro desse sistema capitalista, nós vamos assegurar direito? Vamos, que é o que tem para hoje. Então, nós vamos assegurar, nós vamos lutar pelo SUS, nós vamos lutar pela educação de qualidade, nós vamos lutar pela assistência social, pela previdência social, mas entendendo que não é só a defesa dos direitos, é a defesa do direito e mais um plus, que é um plus ideológico, que é um plus político, da gente fazer uma leitura da gênese, do sistema capitalista, literalmente. O que ele produz no seu bojo, literalmente. Então, dito isso, eu vou pedir ali para o Daniel me ajudar rapidamente para eu passar. Então, muitas pessoas podem dizer, mas Márcia, isso está dito no SUS, que tem que ser assim. Está dito? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O que está no papel, o que não sai do papel, a gente não tem ideia. Vocês não têm noção. Eu vou falar de uma experiência de uma cidade bem pequena do sertão central do estado do Ceará. Vocês não têm noção o que as equipes do PSF fazem para dar conta dessas experiências que de fato e de direito sejam humanizantes junto com os usuários do SUS. Vocês não têm noção o que essas equipes guerreiras fazem para poder quebrar o diabolismo do academicismo que todos nós fomos formados no positivismo. Então, trazer a interdisciplinaridade para uma prática concreta, eu lhe digo, a coisa mais difícil que tem. É igual pegar um bode pelo chifre e levar para beber água. É difícil. É difícil porque nós não fomos formados na nossa prática educativa para trabalharmos de forma interdisciplinar. Então, dizer da importância que tem práticas. E outra coisa, nós temos no Brasil, sobretudo na saúde, um imperador. Mas isso tem que ser quebrado na prática.
que é o médico sendo, muitas vezes as pessoas olham para o médico como se ele fosse o grande profissional da saúde. Não, ele é um grande, mas os outros também são profissionais da saúde, como é o serviço social, como a enfermagem, como a fisioterapia, como tantos outros que estão lá. Então, nesse sentido, dizer que quando a gente tem experiências democráticas, respeitosas e, acima de tudo, interprofissional, de fato e de direito, que considere todos os saberes, é um grande avanço. Então, aí vocês vão perguntar, mas por que você está trazendo essa experiência do Sertão Central do Ceará? Primeiramente, que é a minha cidade, mas não é só por isso. Faz 28 anos, né, que eu estou em São Paulo e eu amo São Paulo, mas a minha filha, ela é médica do Sertão Central do Ceará. É uma menina de 27 anos e que, junto com os outros profissionais, tem feito a diferença. Mas tem feito a diferença por conta de uma coisa chamada planejamento estratégico participativo. Porque não é fácil, dentro da ofensiva neoliberal, a gente sair com vida. Porque muitas vezes tem 80 pacientes para você atender. Sabe assim, e ali fica toda uma equipe para dar conta daquilo que é impossível de dar conta. Então, dizer que eles conseguiram, na equipe, organizar os serviços para poder trabalhar de forma sistemática com as diferentes demandas e com as diferentes faixas etárias nesse serviço. Então, por gentileza, por favor. Então, aqui é uma experiência que foi feita com as mulheres sobre violência doméstica, né? Então, foi bem importante esse momento. Estavam todos os profissionais da rede pública e de saúde lá em Itatira, discutindo e conversando sobre o que é violência e como que ela afeta diretamente crianças, adolescentes e mulheres. Este outro, deixa eu ver aqui, que a minha filha mandou aqui no WhatsApp. Então, tá. Também é sobre o Dia Internacional da Mulher. E aí, neste momento, foi muito bacana, porque foi uma ação conjunta com a assistência social. A minha filha sempre diz, sabe, professor, se chega uma pessoa e fala para você, doutora, me dê soro na veia, porque eu ando muito fraca. A primeira coisa que ela fala é identificar por que é a fraqueza dessa pessoa. E, de modo geral, a fraqueza dessa pessoa é a fome. Isso é terrível, né? Porque a fome, né, como diz a Carolina Maria de Jesus, ela tem cor. A cor é amarela, segundo a Carolina Maria de Jesus. E eu me emociono mesmo, eu sou uma mulher de emoção, tá bom? Então não tenho vergonha de pôr as minhas emoções. E eu fico muito feliz de saber que a minha filha é uma médica que se debruça para colocar em prática, não só ela, mas toda a equipe. Inclusive, eles foram super premiados agora, né? Tipo, pela qualidade que eles estão fazendo numa cidade tão pequena, né? Então, eu fico muito feliz. O tanto de jovens, né, que tem nessa equipe fazendo a diferença. Por favor, querido. De novo, pode ir. Tem uma, passa. Essa daí é sobre, também no distrito do Morro Branco, sobre a questão da hepatite, né? Porque nós tivemos um surto viral de hepatite, né? A prevenção e o diagnóstico. Então, nesse momento, ela vai falar da importância que é colocar rodinha nos pés e andar todo o município. A primeira coisa que as pessoas não acreditam que a hepatite é viral e que pode ocorrer da forma que acontece. E no diagnóstico, várias pessoas foram identificadas tendo hepatite. Então, isso é muito importante dentro do Sistema Único da Saúde. Por favor. Então, isso aqui me chamou muito a atenção, porque há 30 anos atrás, nessa cidade, nós não tínhamos dentista. Aliás, eu nunca tinha visto um dentista perto na época de criança, né? E quantos dentes foram arrancados na minha cidade sem anestesia? Tinha um rapaz bom de alicate chamado Chico do Benoni. Ele era conhecido. Ele não era dentista, mas ele era bom de mão no alicate. Então, dizer que todas essas questões
estão sendo enfrentadas dentro de uma cidade pequena. E aqui vocês viram, na realidade, a dentista ensinando as crianças, educando as crianças a escovar os dentes, literalmente. Mas você vai falar, nossa, mas que besteira. Besteira não. A maioria de nós até hoje não sabemos escovar os dentes, porque nós não tivemos uma educação que nos formasse para isso. Na minha escola, quando eu era pequena, eu nunca tive uma dentista me orientando sobre essa questão e nem distribuindo kits que são tão importantes. E assim, mas é a dentista como um direito humano. Porque a odontologia não é o atendimento, mas sim é como ela se expressa para aquele que tem dor de dente, porque é uma violação de direito dor de dentes, né? Então, aqui, eu acredito, né, que vocês estão acompanhando o índice de suicídio nos adolescentes. A minha cidade não foi diferente. Nós tivemos vários atendimentos de pessoas relacionadas a suicídio, sobretudo de adolescentes. Aí eu pergunto para minha filha, nossa Mari, mas por quê? O que deve fazer num momento como esse? Eu já pensei, manda direto pro CAPS, eu imaginei. E aí ela fala, olha, mainha, a melhor coisa é falar sobre isso com o adolescente. E ela vai dizer que nós não temos uma causa. Nós temos várias causas que nós temos que identificar a partir das pessoas que nós estamos atendendo. Mas os nossos jovens não querem, na maioria das vezes, mais viver, né? Então, isso é importante a gente diagnosticar, para a gente pensar ações, sonhos, como diz, né, aí os nossos relatórios da criança e do adolescente. Alimentar o sonho de uma criança e do adolescente é fundamental, porque a pessoa sem sonho, realmente ela vai querer abortar a vida. Muito obrigada, e eu vou para a questão de Franca, já estou quase concluindo, tá, professora? Primeiramente dizer que a educação popular em direitos humanos, nós temos várias experiências no Brasil, mas eu vou pegar uma experiência, não dava para pegar todas, literalmente. Eu vou pegar uma que o Instituto Paulo Freire, né, teve a honra de assessorar, que é a experiência de educação popular que foi realizada junto à assistência social do município de Franca. Então, aquele eixo balizador é assistência social como sendo um direito humano e, acima de tudo, universal. Então, isso parece uma frase que todo mundo já sabe. Uma coisa é saber, conforme a lei. Outra coisa é a materialidade dessa discussão e a materialidade desse direito dentro das contradições que nós estamos vivendo neste momento. Então, para tanto, houve todo um planejamento participativo envolvendo os diversos territórios de Franca, né? Então, houve um grande diagnóstico, mas o que foi mais importante desse diagnóstico, e que tem tudo a ver com a educação popular em direitos humanos, porque nós temos vários diagnósticos no Brasil, né? Nós temos aquele diagnóstico que fala que eu te escuto, né? E eu anoto tudo que você falar, porque eu estou te ouvindo, o que você quer dizer. Mas não foi o caso desse diagnóstico de educação popular em direitos humanos da assistência social de Franca. Lá, esse diagnóstico, ele tinha diretriz e ele conseguiu seu procedimento, as pessoas dizendo o que estava acontecendo, mas também dizendo o que elas poderiam fazer para ter uma assistência social conforme preconiza aí a nossa Constituição Federal. Então, durante um percurso, né, de um ano, foi feito toda uma discussão política sobre o que é a política de assistência social como sendo um direito humano. Houve alta participação, aí você vai falar mais, Márcia, desde a Constituição Federal que a gente tem participação. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Na ofensiva neoliberal, nós não podemos ter essa leitura. Na ofensiva neoliberal estão sendo esgarçados todos os canais de participação. E por que estão sendo esgarçados? Estão sendo esgarçados justamente porque não tem como ter alta participação por conta dos orçamentos. Porque agora o tratoramento do Brasil é o encurtamento da política social. Então, se é o encurtamento da política social, se a lesão dos direitos
sobretudo sociais, não tem por que ter participação de fato e de direito, a não ser que seja para legitimar o processo. Então, nesse sentido, a referência do município de Franca é super importante para a gente, literalmente. Uma das coisas que eu tive estudando sobre o que aconteceu, a experiência lá de Franca, foi sobre os limites e a possibilidade. E aí, Fran, eu fiquei muito feliz, porque eu via muito a Amarildo Yamamoto nisso, né? Porque às vezes a gente só pega no diagnóstico o problema. Não! Dentro dos diversos territórios, dentro dos diversos segmentos, nós vamos ter os limites estabelecidos pela própria condição real, pela própria condição concreta do não direito, mas nós também temos aí a construção das possibilidades, porque senão a gente fecha a porta e vai para casa, ou vai para a cama chorar, que é lugar quente, né? Então, e não é isso, nós temos que ter a leitura de mundo, ela possibilita, né, um olhar crítico para essa realidade, mas também a construção significativa, não individual, mas com o outro, das possibilidades. E aí, o controle social, como é importante, porque muitas coisas, né? E aí, professor Clodoaldo, o senhor fala, né, que na atual conjuntura a democracia está sendo aviltada, ela está sendo sequestrada, como diz o José Saramago no último Fórum Mundial, que ele estava vivo e que ele contribuiu, que a democracia foi sequestrada, né, foi amputada, segundo o José Saramago. E assim, no controle social é muito importante, porque muitas vezes, gente, as pessoas têm medo até de levantar a mão e falar. E não dá pra gente jogar todo mundo na audiência pública e falar, pode falar, é assim? Não. Muitas vezes nós precisamos dar uma série de informação para o sujeito poder falar, até elaborar uma questão. Né? Porque nas audiências públicas, nos seminários populares que foram construídos lá em Franca, houve alta participação e houve alta proposta vindo das bases, mas porque tiveram toda uma roda de conversa para a gente socializar o conhecimento historicamente produzido. E aí já estou terminando, né? É a questão do registro e a troca de saberes e prática. Isso é fundamental, gente. Tudo aquilo que a gente fizer, nós precisamos literalmente estar registrando, estar socializando. Porque, como diz o José Saramago, ele fala, já estou calando a boca, tá, Rayane? O José Saramago, ele fala muito isso, né? Que quando a gente tiver triste, desesperançosos, que a gente acredite que nós não estamos sozinhos, que nós estamos numa aldeia da solidariedade. E nós estamos mesmo. Nós estamos juntos e misturados como pão amanteigado. E por mais que tenha um diabolismo de dizer que não tem jeito, que está tudo dado e acabado, isso é mentira. Nós somos os feitores da história. Nós estamos fazendo a diferença. Dentro das nossas dificuldades, dentro dos nossos limites, mas nós estamos aqui acreditando em outras mentes, em outros corações, porque nós fazemos parte. E aí, como diz o educador Paulo Freire, na educação popular em direitos humanos, não tenho mais sabido e não tenho mais abestado. Todos nós precisamos aprender uns com os outros. Ele fala assim, ninguém educa ninguém, mas ninguém se educa sozinho. Os seres humanos se educam em comunhão. E é nessa comunhão que nós estamos fazendo a diferença. Muito obrigada.